Em um dos ambientes mais hostis do Sistema Solar, algo impossível pode estar acontecendo agora. Uma lua congelada a centenas de milhões de quilômetros daqui pode esconder um oceano com mais água do que todos os mares da Terra, e talvez não esteja vazio. Existe um mundo chamado Europa. À primeira vista, ele parece morto, coberto por gelo, marcado por rachaduras e bombardeado por radiação extrema de Júpiter. Mas essa superfície esconde algo muito maior, um oceano profundo, escuro e até possivelmente ativo, onde as regras da vida podem ser completamente diferentes das que conhecemos. E se este oceano tiver energia, química e até oxigênio sendo produzido todos os dias, então o que isso significa? Porque se essas condições realmente existem, estamos diante de algo que pode mudar tudo o que sabemos sobre vida no universo. Mas quanto mais avançamos, mais inquietante a pergunta se torna: como um lugar tão extremo pode ser ao mesmo tempo tão promissor? E se a vida não precisar de luz do sol para existir, onde mais ela pode estar escondida? Como Galileu Galilei descobriu essa lua que mudaria nossa visão do cosmos? O que as missões modernas, como a Europa Clipper da NASA, estão prestes a revelar? E, mais importante, se encontrarmos algo vivo sob o gelo de Europa, estaremos prontos para entender o que isso realmente significa? Este é Europa, uma das 4 luas galileanas de Júpiter, descoberta em 1610 por Galileu Galilei. Um momento que ajudou a mudar para sempre a forma como enxergamos o universo. Pela primeira vez, ficava evidente que nem tudo orbitava a Terra. Com pouco mais de 3.100 quilômetros de diâmetro, Europa é ligeiramente menor que a nossa Lua, mas suas semelhanças param por aí. Enquanto a Lua terrestre é marcada por crateras antigas e uma superfície praticamente inalterada, Europa apresenta algo completamente diferente. Um terreno incrivelmente liso, jovem e em constante renovação. Isso não é um detalhe trivial. Em corpos celestes, crateras funcionam como uma espécie de registro do tempo. Quanto mais crateras, mais antiga e estática é a superfície. Mas em Europa, esse registro simplesmente não existe da mesma forma. Existem pouquíssimas crateras, apenas cerca de 50 maiores já identificadas, o que indica que sua superfície está sendo constantemente remodelada. E o que poderia causar essa renovação contínua? A resposta começa na estrutura interna da Lua. Europa não é apenas uma bola de gelo sólida, ela possui uma crosta congelada. Abaixo dela, um vasto oceano líquido e, mais profundamente, um núcleo rochoso possivelmente ativo. Esse oceano não é pequeno. Estimativas apontam para cerca de 3 bilhões de quilômetros cúbicos de água, algo entre 2 a 3 vezes o volume de todos os oceanos da Terra. Mas há um problema evidente. Como manter água líquida em um ambiente onde a temperatura da superfície pode chegar a menos 200 graus Celsius? A resposta está em Júpiter. Europa orbita o gigante gasoso a cerca de 670 mil quilômetros de distância. E essa proximidade gera um efeito poderoso conhecido como forças de maré. À medida que Europa se move em sua órbita, a gravidade de Júpiter estica e comprime a Lua continuamente, como se estivesse sendo espremida. Esse processo gera calor interno, não na superfície, mas nas camadas profundas. Um calor suficiente para manter o oceano subterrâneo em estado líquido por bilhões de anos. Na superfície, esse movimento se manifesta de forma visível. Europa é marcada por longas fissuras escuras, chamadas línea, que cortam o gelo em padrões complexos. Essas rachaduras são evidências diretas das tensões causadas por essas forças gravitacionais.
Algumas dessas regiões são ainda mais caóticas. Blocos gigantes de gelo parecem ter se quebrado, girado e se reorganizado, como icebergs congelados no tempo. E isso levanta uma hipótese poderosa. A crosta de gelo pode estar literalmente flutuando sobre um oceano líquido. Ao longo das décadas, diferentes missões espaciais começaram a reforçar essa ideia. As sondas Voyager, nos anos 70, revelaram pela primeira vez essas estruturas misteriosas. Já a sonda Galileu, entre 1995 e 2003, trouxe uma das evidências mais importantes: um campo magnético induzido, que só poderia ser explicado pela presença de uma camada condutora, como um oceano salgado sob a superfície. Mais recentemente, telescópios como o Hubble detectaram possíveis plumas de vapor de água sendo expelidas para o espaço, como geysers gigantescos rompendo o gelo. E em 2023, novas observações indicaram a presença de dióxido de carbono na superfície, possivelmente vindo diretamente do oceano subterrâneo, um elemento essencial para processos biológicos. Tudo isso mudou completamente a forma como enxergamos Europa. O que antes era visto apenas como uma lua congelada e inerte, agora é considerado um dos ambientes mais promissores para a existência de vida no sistema solar. Mas isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Se a Europa realmente possui água líquida, calor e elementos químicos essenciais, então o que está faltando para a vida surgir ali? Ou pior, será que ela já surgiu? Se existe um lugar fora da Terra onde a vida pode ter surgido, Europa está entre os principais candidatos. E isso não é apenas especulação. É uma hipótese construída com base em 3 pilares fundamentais da biologia: água, energia e química. O primeiro deles é o mais evidente: água líquida. Escondido entre 15 e 30 quilômetros abaixo da superfície, o oceano de Europa é profundo, global e possivelmente antigo, existindo há bilhões de anos. Mas água por si só não basta. É preciso energia. E é aqui que a Europa se torna ainda mais interessante. Diferente da Terra, onde a principal fonte de energia é o Sol, a Europa pode depender de um mecanismo completamente diferente: o aquecimento por maré. A constante deformação causada pela gravidade de Júpiter gera calor suficiente para manter o oceano ativo. Esse calor pode criar algo ainda mais importante: atividade hidrotermal. No fundo dos oceanos da Terra, existem regiões chamadas fontes hidrotermais, locais onde a água superaquecida, rica em minerais, emerge do interior do planeta. Nessas regiões, a vida prospera sem qualquer dependência da luz solar. Se algo semelhante existir em Europa, isso mudaria tudo, porque essas fontes liberam compostos químicos essenciais, como hidrogênio, metano e carbono dióxido, ingredientes fundamentais para processos biológicos. E isso nos leva ao terceiro pilar: a química. A vida como conhecemos depende de elementos como carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e há indícios de que todos eles possam estar presentes em Europa. Inclusive, o próprio ambiente da Lua pode estar ajudando nisso. A superfície de Europa é constantemente bombardeada por partículas energéticas vindas de Júpiter. Esse processo quebra moléculas de água, liberando hidrogênio e oxigênio. E o mais intrigante: parte desse oxigênio pode ser transportado para o oceano subterrâneo, funcionando como uma possível fonte de energia metabólica para organismos vivos. Atualmente, estima-se que a Europa produza cerca de 1.000 toneladas de oxigênio por dia. Pode parecer pouco, mas em escala biológica, isso pode ser suficiente para sustentar formas de vida simples. Além disso, evidências apontam para a existência de plumas de vapor de água sendo ejetadas para o espaço.
Essas plumas podem conter partículas do oceano, o que significa que, pela primeira vez, poderíamos estudar diretamente o interior de Europa sem precisar perfurar o gelo. Mas nem tudo é promissor. Europa também apresenta desafios extremos. A radiação de Júpiter é intensa o suficiente para matar um ser humano em poucas horas. A quantidade de oxigênio, embora significativa, ainda é menor do que estimativas anteriores. E o maior obstáculo de todos, o acesso. Perfurar dezenas de quilômetros de gelo em um ambiente tão hostil é um desafio tecnológico que ainda não conseguimos superar. Então, mesmo com todos os indícios, ainda estamos lidando com hipóteses, mas hipóteses cada vez mais sólidas. E talvez a maior delas seja esta: se a vida pode surgir em ambientes extremos na Terra, por que não em Europa? Depois de séculos de observação e décadas de exploração, Europa deixou de ser apenas uma lua distante para se tornar um dos maiores enigmas científicos da atualidade. Hoje, todas essas perguntas estão convergindo para uma missão específica, a Europa Clipper. Lançada em 2024, essa missão da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço foi projetada para estudar a Europa em detalhes sem precedentes. Equipada com 9 instrumentos científicos, ela viajará bilhões de quilômetros até chegar ao sistema de Júpiter por volta de 2030. Seu objetivo é claro: investigar a habitabilidade de Europa. Isso inclui analisar sua superfície, mapear a espessura do gelo, estudar as plumas de vapor e tentar entender a composição do oceano subterrâneo. E dependendo do que encontrarmos, os resultados podem ser revolucionários. Se sinais de vida forem detectados, mesmo que microbianas, isso significaria que a vida não é um fenômeno exclusivo da Terra. Significaria que, dadas as condições certas, o universo pode estar repleto de vida. Por outro lado, se a Europa for completamente estéril, mesmo com água, energia e química disponíveis, isso também nos diria algo profundo, que a vida pode ser muito mais rara do que imaginamos. De qualquer forma, a resposta mudará a nossa compreensão do cosmos. Porque a Europa não é apenas um objeto de estudo. Ela é um teste, um experimento natural que está acontecendo há bilhões de anos, silenciosamente, sobre uma camada de gelo. E agora, pela primeira vez na história, estamos prestes a investigar esse experimento de perto. Talvez a vida esteja escondida ali, no escuro, esperando para ser descoberta. Ou talvez não haja nada, além de um oceano silencioso e vazio. Mas uma coisa é certa: a resposta está mais próxima do que nunca. E quando finalmente descobrirmos o que existe sob o gelo de Europa, estaremos prontos para encarar o que isso significa para o futuro da humanidade?